Desde já é muito bom ter você aqui com a gente. Nós estamos acompanhando ao vivo o nosso culto pela live. Saudações da nossa irmã Joselita, a irmã Terezinha e outras pessoas que estão nos acompanhando ao vivo. Não temos o nome de todos aqui. Você que nos visita pela primeira, segunda, terceira vez, você que está frequentando a igreja, que está conhecendo a Reviva, aqui é uma grande família que serve ao Senhor e nós queremos que todos sejam muito queridos e amados no nosso meio, amém? Assim como as nossas crianças, vamos orar por elas. Senhor, abençoe os nossos pequeninos, abençoe os seus pais para que eles possam guiá-los nos teus caminhos. Fala ao coraçãozinho delas, direcione a vidinha delas através da sua família e através da nossa igreja, apontando para esse Cristo que temos aprendido a amar, a seguir, pois Ele tem nos feito promessas. Fala conosco, fala com todos nós nesta noite, em nome de Jesus, amém, 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 glória a Deus. Você que está aqui comigo, os adultos, como nós temos dito, e eu reafirmo sempre, o nosso Ministério Kids não é um lugar para a gente enxotar as crianças para algum canto lá qualquer, para que a gente tenha um momento tranquilo aqui. Não tem nada a ver com isso. Vamos lá, Davizinho. Davi quer ficar aqui no púlpito. Vai pregar, Davizinho? Lá é um lugar proposital para que o ensino das Escrituras seja adequado à realidade deles e nós aqui, a nossa realidade. Vai lá para o livro de Jonas. O livro de Jonas, profeta Jonas, no Antigo Testamento. Por mais que esse livro é muito conhecido, eu aposto que a maioria de nós faz tempo que não lê essa história. Aposto que a grande maioria dentre nós aqui conhece Jonas de cor e salteado, mas não tem voltado a esse belo livro. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite para que, assim como Jonas, você não fuja de Deus. O tema dessa noite que eu queria trazer para os irmãos e as meditações que nós vamos fazer no livro de Jonas, no início desse ano, é para que você tenha uma experiência de intimidade com o Senhor e não fuja de Deus e dos seus propósitos. Jonas capítulo 1, versos de 1 a 3. Jonas, quem já chegou lá, diga amém. Quem não chegou, diga misericórdia. Inclusive é um livro difícil. Eu ia até brincar com a igreja, quem está com um livro físico, a Bíblia, quem achava primeiro, porque é um livro difícil de achar, até porque a gente não é um tipo de leitura que a gente faz com frequência. A turma vai lá mais para o Novo Testamento, para os Salmos, né? Tá aí, Jonas, todo mundo chegou lá. Está aqui também no slide. Jonas capítulo 1, versos de 1 a 3 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade, a sua malícia subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. E note, o texto não diz que Jonas fugiu do que Deus pediu, mas ele fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir de Deus, para fugir do Senhor. Ó Pai, está aqui diante do Senhor a tua igreja, a comunidade de fé que crê na palavra, nós que fomos criados para a tua glória, para conhecê-lo e torná-lo conhecido. Fugimos do que o Senhor tem para nós. E a minha oração é que nós possamos não apenas compreender a sua vontade, mas fazê-la, para que não seja um hábito nosso continuar fugindo do que o Senhor é, do que o Senhor tem para nós. Fala conosco em nome de Jesus, amém. Você já fugiu de alguma coisa? Você já fugiu de conta para pagar?
Sabe quando aquelas contas vão aumentando, ou você vai colocando na prancheta? Tem épocas do ano, alguns meses, algumas situações, que eu evito abrir o meu aplicativo da conta bancária, porque eu sei que tem arrombo lá. Eu fico evitando ir para a conta. Nós somos assim. Tem situações que tem alguma coisa acontecendo comigo, com a Aline, e eu fujo dela em algumas situações com a minha esposa. Há algumas situações que eu e você, a gente foge do fato de que nós temos que enfrentar uma situação, uma doença, um conflito, uma briga no trabalho, uma situação que precisa ser tratada, e a gente tem uma tendência de fugir dessas coisas. E enquanto nós estamos fugindo dessas situações, tudo bem, a gente vai driblando, a gente vai camuflando a situação. Outra coisa seríssima e maior de todas elas é quando nós estamos fugindo do Senhor. E a mensagem de Jonas, ela é sobre esse profeta fujão, que ele é para nós um exemplo. Qual o propósito de adentrarmos a mensagem de Jonas? Esta é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, se não a mais conhecida. E essa história, ela é muito mais do que uma historinha que os nossos professores na escola bíblica contam vez por outra para as meninas, para as crianças, para os meninos na escolinha bíblica. Eu duvido que não tenha um pai que já não contou à noite para as crianças dormirem a historinha de Jonas. Mas que ela seja muito mais do que uma historinha para se contar para as crianças, para os nossos filhos dormirem. Uma historinha fantástica, inclusive. A história de Jonas é o embrião do evangelho redentivo de Deus. A história de Jonas conta o conteúdo da origem da nossa fé. Ela é profundamente importante para nós. E eu ia até fazer outra brincadeira. Eu ia pedir para alguém vir aqui contar em 1 minuto a história de Jó. E dá para contar. Dá para contar rapidinho em 1 minuto. Deus chamou Jó e disse para Jonas. Deus chamou Jonas: olha, vai e pregue contra Nínive. Ele foge, ele paga inclusive para isso. Ele entra num navio, começa a cair uma grande tempestade. Os tripulantes do navio começam a perguntar um pouco: o que está acontecendo? E Jonas está lá o quê? Dormindo. Eles vão e dizem que a gente está discutindo um com o outro, o que está? Não, a culpa é minha. Jogam Jonas no mar, a tempestade acaba. Vem um grande peixe, vai e engole Jonas. Passa 3 dias e 3 noites dentro da barriga desse grande peixe. Até que Deus diz para que esse peixe guspa, a ideia é essa, salive, vomite Jonas na praia de Nínive. Ele vai, prega na contramão de Deus, dizendo: eu sei, Deus, que tu és misericordioso, não adianta eu ir lá e pregar condenação para esse povo. Se o povo se arrepender, o Senhor vai perdoar. E foi o que aconteceu. Aí em algum momento ele, diante daquele povo, ele está lá refletindo sobre a vida, e a pele dele, por conta do sal do mar, 3 dias e 3 noites dentro da barriga daquele peixe, ele está sensível, e o sol está esturricando nele. Deus levanta da noite para o dia uma planta para fazer um sol, e ele se sente aliviado. No outro dia Deus manda um bicho para comer aquela planta, e ele fica mais uma vez irado com Deus. E Deus diz a ele assim: é razoável a sua ira, o seu questionamento, a sua desobediência a mim? Ele diz assim: é razoável. Ele falou, aí Deus respondeu para ele dizendo assim: olha, você está tendo misericórdia de uma planta, e de forma egoísta, porque ela fez sombra para você, mas você não está tendo misericórdia de 120 mil pessoas que constitui a cidade de Nínive. E então Jonas aprende uma grande lição. Eu acho que levei uns 2 minutos para contar. Nós sabemos essa história de Core e Salteado, mas existem verdades profundas em alguns detalhes, e esse é o meu objetivo para estudar e nos aprofundarmos no livro de Jonas. Há alguns argumentos que sugerem que essa história na verdade é uma parábola. O que é uma parábola? É como se fosse uma alegoria, é como se ela fosse uma história fictícia,
Jesus contou algumas parábolas, que elas não são literais, elas não são histórias reais. Algumas pessoas acham que Jonas é assim, e há alguns argumentos, tais como o tamanho da cidade de Nínive. Há uma aparente contradição. Como que uma cidade de 120 mil pessoas levaria 3 dias para serem percorridas? Como que levaria tanto tempo, 3 dias, para que uma cidade de 120 mil pessoas pudesse ser percorrida? A nossa cidade tem quanto? Mais ou menos 90 mil pessoas. Você conseguiria percorrê-la em um dia, até menos de um dia. Então, o pessoal, é um dos questionamentos. E uma das respostas que nós temos contra essa argumentação é que, na verdade, Nínive é uma daquelas cidades, assim como, por exemplo, São Paulo, que tem cidades que vão sendo enxertadas lá, e ela vira uma grande metrópole. Eu venho de Santo Antônio da Alegria. Tenho a Santo Antônio da Alegria, mas tem os povoados, as fazendas, os sítios, que são distritos que fazem parte de Santo Antônio da Alegria. Nínive é esse grande aglomerado de cidades. E é um terreno, é uma cidade com um território muito longo. E a ideia também é de que percorrer em 3 dias não é em linha reta, é de forma de circunferência. Por isso que levava então por volta de 3 dias, como diz lá Jonas 3:3. Uma outra dúvida é se de fato um grande peixe poderia engolir um homem de uma vez assim. E se esse homem engolido por um peixe sobreviveria na barriga desse peixe por 3 dias? Inclusive, quero deixar uma pulga atrás das orelhas dos irmãos. A seguinte pergunta: será que Jonas realmente sobreviveu na barriga desse grande peixe? Outra incompatibilidade que as pessoas que leem Jonas como se fosse uma parábola, uma história fictícia, é que, puxa vida, como que pode? É impossível uma cidade inteira se converter. E foi o que aconteceu. Outro fato, olha, essa coisa do mar revolto, essa tempestade, e do nada, de repente, ela se acalmar, o crescimento rápido de uma planta da noite para o dia, todas essas críticas pressupõem a negação da soberania de Deus numa história real. E não é o que nós cremos. Nós cremos em alguns dos fatores, inclusive, que apontam para uma narrativa histórica, profética, que realmente aconteceu e aponta para uma realidade maior que é Cristo. Por exemplo, Jonas, ele foi mencionado em 2 de Reis, capítulo 14, versículo 25. Lá no livro de Reis, há um registro, inclusive, como ele sendo o filho de Amitai. A descendência de onde ele veio era uma pessoa de carne e osso que realmente existiu e atuou como profeta no reinado de Jeroboão, entre os anos 800 e 700 antes de Cristo. E ali se provê o contexto histórico em 2 Reis 14, a despeito do ministério desse homem, desse profeta chamado Jonas. Jonas, inclusive, é o sucessor contemporâneo do profeta Eliseu. Eliseu, ele foi o sucessor de Elias. E Jonas foi o sucessor de Eliseu após a sua morte, como você pode notar em 2 de Reis 13, versículo 20. E todos esses eventos sobrenaturais da história de Jonas, que cremos ser uma história verídica, real, aponta para a manifestação poderosa do eterno Criador que está se revelando no mundo de forma extraordinária. E quando ele nos leva a ler uma pequena história como essa, mas cheia de ricos detalhes, nós vemos o Criador por trás da história de Jonas. E que inclusive a sua doutrina nos preparam e nos levam apontando para Jesus Cristo, que está como pano de fundo por trás da vida, da história e do ministério de Jonas. Quero alguns exemplos? Pelos sinais como um profeta redentor. Jonas,
é um tipo de Cristo, de Messias que viria como um profeta redentivo de um grande povo, de uma grande cidade. Ele recebeu uma grande missão, com uma mensagem de condenação e de arrependimento, que esteve dormindo enquanto uma grande tempestade caía. Te lembra alguma coisa? Em que ele ofereceu a sua própria vida de forma sacrificial para que a tempestade fosse acalmada, estando por 3 dias desaparecido no ventre do peixe e ressurgindo depois. Te lembra alguma coisa? Sobretudo quando alguns fariseus e mestres da lei, ao conversarem com Jesus e de forma astuta, pediram a Jesus um sinal milagroso. E Jesus disse: vocês terão só um sinal, o sinal de Jonas. O próprio Cristo apontou para o sinal de Jonas em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 39, ele diz: olha, uma geração corrupta, uma geração rebelde me pede um sinal, mas apenas um sinal vocês terão, o sinal de Jonas, pois, como diz no versículo 40 de Mateus 12, pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra e ressurgirá dentre os mortos. Amém? Jonas, então, é esse embrião de uma mensagem, de um evangelho que aponta para um coração de um Deus tão grande, cheio de compaixão por almas perdidas. Assim como Nínive representa uma nação de 120 mil pessoas que vivia distante de Deus e precisava de um Salvador, precisava de um profeta, precisava de um sacerdote que levasse uma mensagem de condenação, uma mensagem de exortação que os levassem ao arrependimento, apontando para a grande obra do Filho de Deus na cruz do Calvário. E nós vemos nesse pequeno livro de 4 capítulos, talvez em algumas Bíblias com letras pequenas, cabe numa folha. Nesse pequeno livro, com uma grande mensagem, nós vemos 2 divisões bem fáceis de serem observadas na mensagem do livro de Jonas. A primeira nós vemos o Jonas desobediente, fugindo de Deus, mas sendo resgatado por Deus. E em sua fuga e oração, como nós vemos no capítulo 1 e no capítulo 2. E a outra parte, nós vemos então, depois Jonas arrependido, o Jonas obediente, mas repreendido em sua pregação e na lição que ele deveria ter aprendido. E nós vemos isso no capítulo 3 e no capítulo 4. Então eu queria te convidar nesta noite a olhar para esses 3 versículos e perceber como que a fuga de Jonas representa o desvio da humanidade. Como que a fuga de Jonas representa a mim e a você. Como que a fuga de Jonas representa o desvaneio do coração de um homem enganoso que foge do Deus eterno. Nós fomos criados por Ele para viver para a glória dEle. No entanto, como seres humanos, nós somos desobedientes por natureza. E a história de Jonas representa, ela ilustra a nossa realidade enquanto seres humanos caídos, desviados, que fogem. Então Jonas aqui, ele é esse embrião que está fazendo com que os leitores da sua mensagem, da sua própria experiência, voltem a sua atenção lá para o Gênesis, quando diz que Adão e Eva, quando eles comeram do fruto, ele plantou no coração de todo ser humano o desvio, a fuga do eterno. Eles fugiram da presença, se viram nus e se envergonharam, e foi Deus quem foi ao encontro deles. E Deus disse: Adão, onde você está? Jonas representa essa história de que desde Gênesis até a volta de Cristo, homens e mulheres desviados no pecado estão fugindo de Deus, estão fugindo da vontade de Deus, estão fugindo do propósito ao qual Deus nos criou.
Agora não pense você que Jonas não era um profeta bem-sucedido. Ele era um profeta muito bem-sucedido. Nós julgamos Jonas porque ele fugiu com base na história que ele mesmo escreveu. Essa experiência que ele teve quando foi ordenado por Deus a ir a Nínive. Mas ele já tinha um grande ministério. Ele era um profeta bem-sucedido no reinado de Jeroboão, lá em Reis capítulo 14. Você pode ler em casa durante a semana. Você vai ver lá a referência de um homem que estava denunciando os pecados, inclusive do rei Jeroboão, que vivia distante do Senhor e não fazia o que era a vontade do Senhor. E denunciando, sendo fiel a Deus como profeta no meio de Israel, pregando, apontando o caminho, como um profeta levando a verdade, levantando a bandeira da justiça, enquanto havia injustiça num reinado de Jeroboão que não glorificava a Deus e não servia à nação. Ele era um profeta, o profeta de Israel. Até então, até o momento em que Deus pede para que ele saia da zona de conforto, saia do contexto como profeta de Israel, apontando os erros de Jeroboão no reinado de Israel, e Deus pede para que ele saia desse contexto, dessa zona de conforto, e vá até Nínive. Então ele não aceita a ordem de ser profeta e missionário lá. E assim como o pastor Stuart Olliott, ele diz que Jonas é um missionário bem-sucedido que fracassou. Como um profeta a Israel, no contexto de Jeroboão, denunciando os erros e os desvios da nação israelita, ok, um grande profeta de Deus, mas como missionário, para pregar a uma outra nação que estava pecando, e Deus disse: olha, toda essa nação será condenada se não se arrependerem. E nesse processo de entender a vontade de Deus, ele fracassou. E nesse sentido, a pergunta que eu faço a mim e a você é: até que ponto, enquanto nós estamos tentando manter a nossa zona de conforto, até que ponto nós estamos fazendo a vontade de Deus? Quando Deus pede de você algo que vai tirar você do seu conforto, reflita seriamente se você está disposto a pagar o preço de continuar no centro da vontade dEle. Porque a nossa tendência é, enquanto nós estamos seguros, bem estabelecidos, dentro dos parâmetros de um conforto, de uma estabilidade que eu construo para a minha vida, para a minha esposa, para os meus filhos, para a minha família, para a minha conta bancária, para o meu futuro, administrando bem a minha semana, o meu mês, o meu ano, vai tudo bem. Mas quando Deus permite que você comece a ser forçado a sair da sua zona de conforto, cuidado, porque é um perigo. Porque quando você entra na zona de conforto, a tendência é que você saia do centro da vontade de Deus. Essa é uma tendência. Eu queria te chamar a atenção então, vamos lá, nós estamos no versículo 1 aqui de Jonas capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor veio. E ela veio como ordem. Eu tenho aprendido que quando o Senhor falou, a água parou. Se é Deus quem está falando conosco, se você tem convicção, se você é um crente, se você tem o professar da sua fé em Cristo Jesus, se você entende que é Deus orientando você, não caia no erro de Jonas. Por mais bem-sucedida que está a sua vida, assim como era bem-sucedida o ministério profético de Jonas em Israel, a palavra do Senhor veio, e ela veio como uma ordem. E quando Deus fala, quando Deus vem e nos orienta, ela não vem como um bom conselho,
Ela não vem como 5 dicas para que você seja feliz. Ela não vem como uma palavra, uma mensagem para você refletir no seu coração e que se haver espaço dentro da sua alma, eu vou refletir sobre isso. Não! Quando Deus fala, ela vem como ordem. E aí nota comigo no versículo 2 que essa ordem ela vem com a seguinte expressão verbal: vá, dispõe-te. E a expressão aqui na linguagem original no hebraico, esse ir, esse vai, como ordem, esse dispõe-te, vá depressa. Deus está colocando um peso de urgência. Vai, dispõe-te agora. Muito parecido com aquilo que Deus disse para Isaías. E Isaías, ele respondeu, ele se dispôs dizendo: eis-me aqui, usa-me a mim. Isaías não vacilou. Vá depressa. É uma ordem que eu estou dando a você, Jonas. Dispõe-te de maneira urgente. Para tudo que você está fazendo. O ministério que você tem com Jeroboão, o ministério que você tem com Israel, para agora. Arquiva, guarda. Eu vou cuidar desse povo. Eu estou te pegando e estou te levando para um outro contexto. Saia da sua zona de conforto, obedeça-me e vai. No versículo 3 é usada a mesma expressão quando diz: mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Ele não se, a expressão verbal lá é: Jonas não se dispôs. Ele não quis urgentemente responder. Jonas fugiu. Ele se indispôs. E tal indisposição é exatamente essa representatividade nossa. Nós somos assim. A nossa tendência é sermos indispostos a Deus e a sua vontade. Há uma inclinação do nosso coração a sermos, sabe quando a gente tem aquela postura no dia a dia? Não estou afim de fazer aquilo, sabe? A esposa pede para ir passear e comer no shopping, e você não está em clima para isso. É essa a ideia. Nós temos uma indisposição de caminhar com Deus. E isso, em outras palavras, se chama pecado, porque você está fugindo. Nós estamos fugindo de quem é Deus e da sua vontade. E o texto diz que ele precisava fazer isso porque ele precisava descer àquela cidade, porque aquela cidade, aquela nação estava vivendo numa corrupção de maldade, e Deus estava plenamente irado, e ele precisava ministrar aquela nação. Mas ele, do contrário, ele dirigiu-se para Tarsis, e a ideia é literalmente: Nínive é norte, Tarsis é sul. E descendo a Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. O senso de fuga próprio do ser humano. E assim como o salmista diz no Salmo 139, para onde eu fugirei da tua presença? Se eu subir aos céus ou se eu descer às profundezas do abismo, lá o Senhor está, lá o teu Espírito estará. Para onde eu poderei escapar do teu Espírito? Para onde fugir da tua presença, Senhor? Se há uma tolice no coração humano, é tentar fugir de Deus. E é isso que mais nós fazemos. Portanto, quão tolos somos, e o quanto nós precisamos. Quanto nós precisamos da graça de Deus que nos desperte dessa insensatez do nosso coração.
E ainda no versículo 3 diz que, olha só que interessante o detalhe da história, e sendo Jonas quem escreveu, ele foi muito sincero e honesto nisso, quando ele diz na segunda metade do versículo 3, que depois de pagar a passagem, ele embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Ele pagou para fugir de Deus. Ele se embolsou uma grana boa para fugir do que Deus pediu, o que ele tinha que fazer. E a pergunta que eu faço para nós é: quanto você está disposto a pagar? Quanto? Para fugir do que Deus tem para você. E sabe de uma coisa? Não duvide da capacidade que eu tenho, que você tem de pagar um alto preço para fugir de Deus e da sua presença e da sua vontade. Acredite, nós pagamos caro. Nós temos uma tendência humana de usar e de gastar todos os nossos recursos dentro da nossa vontade, dentro do nosso egoísmo humano, que nos distanciam de Deus. E aí eu te digo uma coisa, meu irmão, Jonas é esse espelho para mim, quando ele diz que a palavra vai dizendo que então a proporção do quanto Jonas negou de forma veemente o chamado de Deus, foi o quanto ele sofreu as consequências de suas escolhas. A proporção do quanto ele negou veementemente e fugir da presença de Deus foi o quanto ele sofreu. E por vezes nós estamos dispostos, né? Eu lido com pessoas no dia a dia, fazendo aconselhamento, num evangelismo, por exemplo. Aí você fala para a pessoa sobre isto. Olha, pense bem, você vai pagar o preço. E a pessoa com aquele humor sádico, cínico, próprio da incredulidade do coração do homem, diz o quê? Sim, eu vou pagar o preço de viver longe da vontade de Deus. E aí, o evangelho todo diz que então você vai arcar com as consequências. Deus vem com uma oferta de graça, trazendo para você uma mensagem redentiva, porque nós somos assim e desesperadamente, desde o Éden, nós estamos nos desviando de Deus, nós estamos nos afastando da vontade dEle, e isso vai fazer mal para você, isso te leva para a condenação. A oferta de graça está aí. Não, eu vou pagar o preço e sofrer as consequências. Ok, tudo bem, nós fazemos a nossa parte. É por isso que a palavra de Deus, inclusive o próprio Jesus disse: olha, não jogai pérolas aos porcos. Você foi, apresentou o evangelho, apontou a graça, demonstrou de forma tão ilustrativa como essa história de Jonas. Porém a escolha é de cada um. E a história de Jonas vem então ilustrar o nosso comportamento, o nosso relacionamento, por vezes distantes do nosso Criador. Eu queria chamar os irmãos a uma reflexão final, apontando para uma lição inicial que nós temos nessa bela mensagem profética no livro de Jonas, em que tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Tudo que plantamos, colheremos. Jonas sofreu duramente as consequências da sua própria escolha. E no final das contas, sofrendo, ele ainda, porque um homem temente a Deus, cumpriu os desígnios e os planos de Deus, mas às duras penas.
mesmo errando, mas debaixo do temor de Deus, ele se entregou à graça e à abundante misericórdia, que inclusive era a convicção que ele tinha, por não ir e obedecer a Deus, a pregar uma mensagem dura para Nínive, porque ele sabia que Deus podia perdoá-los, ele sabia disso, e ele experimentou isto. Quando somos desobedientes, Deus nos convida ao arrependimento. Quando nós somos obedientes no processo, Deus não deixa de nos corrigir. Vocês conseguem entender isso? Uma coisa é você se identificar com Jonas como alguém que antes do navio, antes do peixe, você está constantemente negando Deus, você está fugindo de Deus, você está veementemente pagando um alto preço para não viver Deus, a sua vontade, o seu propósito na sua vida. Isso é uma coisa, e Deus te convida a arrependimento por esse caminho que você segue, você está sendo condenado. Arrependa-se. Agora, outra coisa é quando você, assim como Jonas, arrependido, logo depois que ele foi vomitado por aquele peixe, você ainda nota Jonas ainda relutando. Então, mesmo obedecendo relutantemente, Deus continua nos corrigindo. Portanto, Jonas é o exemplo para nós, em que quanto mais nós entramos em nossa zona de conforto, mais corremos o risco de sair do centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Repito, quanto mais você se dispõe a pagar o preço de se manter na sua zona de conforto, mais você vai correr o risco de sair do centro da vontade de Deus para a sua vida. E o centro da vontade de Deus para a sua vida é Cristo. Jesus é o centro de tudo que há, tudo aponta para Cristo. Jonas é esse protótipo de um profeta que estava gritando para esse Messias que viria, e que nós sabemos, o Emanuel, o Deus conosco, que veio, continuou pregando uma mensagem de exortação e de arrependimento. Por isso ele foi crucificado e também esteve por 3 dias e 3 noites no ventre desta terra, e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, para que nós compreendamos e saibamos qual é a grande mensagem do centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Então, querido, não importa, acredite nisso, este é o poder do Evangelho. Não importa o quanto você falhou, ou o quanto você vai falhar, ou o quanto você vai fugir, ou o quanto você vai se indispor, Deus é infinitamente misericordioso para te perdoar e te dar um novo começo. Amém? Não importa o quanto você vai falhar, mas o quanto Deus vai te perdoar. Somos assim. Nosso coração é teimoso, mas a graça de Deus é mais teimosa ainda para com os eleitos dele, para os escolhidos dele, para aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, para aqueles que têm o Espírito de Deus, para aqueles que conhecem e compreendem este Evangelho que nos salvou. Jonas aponta para esta graça, e que a despeito dos nossos desvios, Deus vai insistir com você. Deus está insistindo com você, porque Deus te ama, porque Deus te perdoa, porque Ele é um Pai amoroso, rico em misericórdia. Portanto, por mais que você fuja, você vai cansar de correr. O melhor para você é Cristo e o cumprimento da sua vontade na tua vida. Amá-lo acima de todas as coisas
demonstrar esse amor, independente da circunstância. Engolido pelo peixe das crises desta vida, ame a Deus, submeta-se à vontade dEle. É confortável? Não é confortável, mas é o melhor para nós. Senhor, nós te louvamos. E nós queremos diante desta mensagem ter duas reações: ou nos arrependermos de estarmos pagando um preço, de estarmos longe, fugindo do Senhor, ou perseverando em continuar sendo corrigidos pelo Senhor enquanto estamos na caminhada. Mas sobretudo, Senhor, convence-nos de que não vale a pena continuar fugindo. Aliás, por vezes nós estamos nos encontrando oprimidos, cansados, sobrecarregados, exaustos, porque estamos andando há anos fugindo. E o melhor descanso é parar e voltar. E assim como a parábola do filho pródigo, o Senhor, como um pai, está de braços abertos a nos receber com graça e misericórdia. Como é bom servi-lo, como é bom conhecê-lo e torná-lo conhecido em nossas vidas. Te louvamos, Senhor, te louvamos. Não queremos fugir, queremos voltar. Recebe-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Hoje é um dia super especial. Nós cremos que nós somos povo de Deus, família de Jesus. Nós somos uma família espiritual e nós temos irmãos em Cristo Jesus. E nós somos uma família e nós temos uma mesa ao redor de Cristo. Nós celebramos a ceia do Senhor. Os irmãos que vieram preparados trouxeram as suas primícias. Inclusive você que se dispôs e é comprometido com as primícias e você esqueceu, tudo bem, você pode trazer na próxima quinta-feira, no próximo domingo. Nós temos um ministério super abençoado de cestas básicas que abençoam muitas famílias. E esse é o momento então de nós, com ação de graças, louvarmos a Deus, celebrarmos a morte e a ressurreição de Cristo. E eu quero te convidar nessa noite a ser relembrado de que o Cristo esteve por 3 dias no ventre da terra, por amor a mim e por amor a você. Eu quero chamar as irmãs que vão nos ajudar a servir a ceia. E enquanto nós cantamos, a irmã Suelen e a irmã Mariana vão nos ajudar a servir os elementos. Eu gostaria que todos ficassem de pé, nós vamos cantar. E o meu desejo é que você, nesse espírito de reflexão, como diz Paulo em 1 Coríntios, quando ele vai dizer que, olha, reflita em seu coração, faça uma reflexão na sua alma de como você está. Examine-se a si mesmo antes de comer o pão e tomar do cálice. Perceba quais são os teus desvios. E não diga ao seu coração: depois que eu voltar, eu vou tomar do pão e do cálice, porque esse é um momento santo.